Olá, meu nome é Joelle Vaz Bagolin, eu sou acadêmica do terceiro semestre do curso de Agronomia da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, a Unijuí, e, por meio desse vídeo, eu apresentarei o meu trabalho intitulado como Melhoramento Genético do Eucalipto, buscando o aumento da qualidade da madeira e celulose para a produção de papel. O meu orientador é o professor pós-doutor Ivan Ricardo Carvalho e apresentarei esse trabalho como forma de avaliação na disciplina de Genética e Melhoramento Vegetal. A utilização de matérias-primas vegetais para a fabricação de papel e de celulose se iniciou com linho e algodão, e hoje nós utilizamos a madeira como fonte de fibras vegetais. No Brasil, esse setor é desenvolvido e competitivo. Em 2017, o nosso país se tornou o maior exportador mundial de celulose e também o segundo maior produtor global. Tal fato é resultado do avanço tecnológico na área florestal, além da capacitação profissional e processos eficientes. A indústria tem como objetivo atingir a máxima eficiência na produção de celulose, buscando reduzir o desperdício da matéria-prima, melhorar a qualidade do produto e minimizar a poluição ambiental. Dentre os diversos fatores que influenciam diretamente o processo de produção de celulose, a qualidade da matéria-prima desempenha um papel crucial. No caso da produção de papel, a mais utilizada é a polpa celulósica, que, no Brasil, se baseia principalmente na utilização de madeira do gênero Eucaliptus, devido à sua alta adaptabilidade e também ao crescimento acelerado. O gênero Eucaliptus tem origem australiana e foi introduzido pela primeira vez no Chile em meados de 1823. No Brasil, ele chegou para arborizar as ruas e também como quebra-ventos. Foi somente a partir do século XX que as suas características e utilidades foram amplamente reconhecidas. Atualmente, existem cerca de 600 espécies do gênero Eucaliptus com múltiplos fins industriais. Suas características favoráveis aumentaram a sua aceitação no mercado industrial, além de contribuírem para a minimização do uso de florestas nativas como fonte de matéria-prima. Além disso, os níveis de produtividade alcançados foram possíveis somente à adoção de técnicas de clonagem, que se baseiam em estudos de silvicultura e análises tecnológicas para determinar a qualidade da madeira. A seleção de clones para multiplicação e formação de florestas uniformes tem como objetivo aumentar a produtividade florestal. Entretanto, realizar estudos detalhados das características de todos os clones em fase de seleção é um processo extremamente custoso e inviável de ser realizado na sua totalidade. Geralmente, apenas algumas análises são conduzidas, visando fornecer informações essenciais para uma seleção criteriosa. A qualidade da madeira é influenciada por muitos fatores, sendo esses as características químicas e físicas da madeira, que são dadas pela densidade básica, teor de lignina, celulose, extrativos e outros. É de extrema relevância para a indústria de celulose que a qualidade da madeira seja constantemente melhorada, cabendo aos programas de melhoramento genético encontrar formas de atender ao mercado. O presente trabalho teve como objetivo evidenciar o trabalho do melhoramento genético do eucalipto buscando o aumento da qualidade da madeira e celulose para a produção de papel. A respeito do gênero Eucaliptus, podemos citar a sua classificação botânica, sendo este pertencente ao reino Plantae, a divisão Angiosperma, classe Dicotyledônea, ordem Myrtales, família Myrtales e gênero Eucaliptus. Além disso, podemos citar a sua haploidia, podendo ser diploide ou poliploide. Além disso, as suas flores são hermafroditas, ou seja, andrógenas, e o principal vetor de polinização é a entomofilia. Ao iniciar um programa de melhoramento, deve ser definido o germoplasma que será utilizado e também as estratégias e métodos que serão empregados para que proporcionem um ganho genético. Para que se mantenha a variabilidade genética, as populações base precisam ser constituídas por uma população eficiente. É importante destacar que o tamanho efetivo populacional necessário para atingir o limite seletivo geralmente não é muito grande para eucalipto, se situando entre 30 a 60 indivíduos. Essa base é importante para garantir a sua variabilidade, aspecto que é muito importante para que ocorra o melhoramento genético. No gênero eucalipto, a dominância é o bastante para possibilitar a sua propagação via clones sobreassexuada e também permitir a capacidade específica de combinação entre os genitores, essencialmente no nível interespecífico. Sendo assim, muitos híbridos de eucaliptos têm sido utilizados.
Os programas de melhoramento genético florestal utilizam a seleção e a recombinação genética para promover o progresso de gerações. O método mais comum utilizado é a seleção recorrente, adequada para espécies alógamas que se reproduzem por polinização cruzada. A seleção recorrente ela é usada para melhorar as características quantitativas complexas, influenciadas por muitos genes ou pelo ambiente, com heritabilidade moderada a baixa. Esse método envolve aumentar gradualmente os alelos favoráveis ao longo de vários ciclos seletivos, pois não é possível alcançar o objetivo de melhoramento em apenas um ciclo seletivo devido ao grande número de genes envolvidos. No caso do eucalipto, as estratégias de seleção recorrente são de grande importância devido à necessidade de obter o máximo ganho possível em cada ciclo seletivo. A seleção recorrente baseada em famílias pode ser direcionada para uma única população, que se chama intrapopulacional, ou para duas populações, que se chama interpopulacional. Em ambos os casos, isso envolve a realização da seleção dos indivíduos na população-alvo com o objetivo de obter as famílias desejadas para o processo de melhoramento. Avaliação das famílias por meio de ensaio, com repetições realizadas dentro e entre diferentes ambientes. A realização da recombinação das famílias ou dos indivíduos superiores selecionados a fim de formar a população para o próximo ciclo de melhoramento. A seleção recorrente utilizada no eucalipto pode ser tanto intrapopulacional quanto recíproca. A SRI tem como objetivo a melhoria do valor genético aditivo médio da população por meio de vários ciclos seletivos. Nesse processo, ocorre também uma melhoria indireta do valor genotípico médio da população. A SRR conduz ao melhoramento do híbrido interpopulacional. Para isto, são melhoradas a heterose do cruzamento interpopulacional. A seleção recorrente recíproca pode ser conduzida de diferentes formas, sendo estas citadas nesse slide. Conduzir programas de seleção recorrente recíproca para todas as combinações possíveis entre essas espécies é praticamente impossível. Levando isso em consideração, Rezende e Assis propuseram uma nova estratégia de melhoramento para o eucalipto no Brasil, especialmente para a indústria de celulose. Essa estratégia visa obter em um único indivíduo destinado à clonagem todas as características desejáveis ao mesmo tempo, capitalizando e melhorando a heterose para o crescimento proveniente de várias combinações de espécies conhecidas por sua heterose. A estratégia proposta se baseia na formação de duas populações sintéticas multiespécies, seguidas pela aplicação da seleção recorrente recíproca entre essas populações. Esse esquema é denominado seleção recorrente recíproca entre populações sintéticas multiespécies e tem como objetivo reunir e aprimorar simultaneamente todas as características de importância adaptativa, quantitativa e qualitativa para a produção de celulose. Na década de 1990, houve avanços significativos nas metodologias analíticas de seleção genética no campo do melhoramento de plantas. No contexto específico do eucalipto, a seleção pode ser aplicada com diversos objetivos, tais como a seleção dos genitores para cruzamento e recombinação em programas de seleção recorrente intrapopulacional e seleção recorrente recíproca, a seleção de clones recomendados para plantios comerciais, a seleção de clones potenciais nas progenes híbridas, a seleção de genitores potenciais nas progenes em programas de SRI e SRR, e seleção de famílias ou cruzamentos para direcionar pares para a seleção recorrente recíproca individual ou para plantios comerciais via sementes ou clonagem. Para que todos esses objetivos sejam atingidos, o método de seleção ideal é o BLUMP, para os efeitos genéticos aditivos de dominância e genotípicos, dependendo do contexto. O BLUMP é o procedimento que maximiza a acurácia seletiva e, portanto, é considerado superior aos outros índices de seleção combinados, exceto quando todos os efeitos aleatórios do modelo estatístico são utilizados. O software foi desenvolvido com o objetivo de maximizar a eficiência global do melhoramento genético. Nesse sentido, é importante destacar a acurácia, sendo que esta é um parâmetro fundamental na comparação de métodos de seleção, uma vez que quanto maior seu valor, maior será a capacidade de predição do valor genético verdadeiro. O quadrado da acurácia é chamado de confiabilidade e representa o coeficiente de determinação.
A confiabilidade indica a proporção da variação dos valores genéticos verdadeiros, que é explicada pelo método de seleção utilizado. Para a produção de celulose, Rezende e Assis propuseram 4 opções de cruzamento com base em 8 populações sintéticas. Conforme mencionado por eles, essas populações sintéticas aproveitam a heterose resultante dos cruzamentos entre pares de espécies que já foram previamente cruzadas e validadas em campo. Essa abordagem visa combinar as características desejáveis de diferentes espécies para obter populações que sejam adaptadas às condições tropicais e que apresentem alto desempenho na produção de celulose. Com a realização desse trabalho, eu pude conhecer mais a respeito do melhoramento genético do gênero eucalipto, visando a obtenção de matéria-prima com uma melhor qualidade da madeira e celulose para a produção do papel. Tal aspecto se demonstra importante na economia brasileira, o que justifica um maior aprofundamento sobre o assunto. Abordando os aspectos sobre o gênero Eucaliptus, foi possível compreender sobre a sua origem e as suas características, bem como estas influenciam nos programas de melhoramento genético. A obtenção de uma maior qualidade da madeira abrange muitos pontos, sendo estes físicos e químicos. Além disso, existem muitas espécies compreendidas neste gênero, o que afeta diretamente a qualidade da madeira. Algumas destas são mais favoráveis para a obtenção de celulose para a produção de papel. Sendo assim, é necessário conhecer as suas particularidades para somente então iniciar um programa de melhoramento. Também ressalto que, ao iniciar um programa, é fundamental que tenhamos conhecimento sobre a característica-alvo e que saibamos a respeito de sua heritabilidade, além de possuir uma base genética que seja capaz de fornecer o objetivo. É imprescindível o conhecimento sobre os delineamentos de cruzamento, as estratégias de melhoramento e também os métodos de seleção, além da confiabilidade e a eficiência seletiva, além de conhecer a respeito do mercado e saber as movimentações dele.